Olá, crianças! Bem-vindos a mais uma videoaula de História. E hoje nós vamos conhecer o funcionamento de um engenho de açúcar. Vamos lá? O engenho de açúcar era o local onde era produzido o açúcar durante o período colonial. Esses engenhos surgiram no século XVI, quando se iniciou o plantio da cana-de-açúcar no Brasil. Nos engenhos haviam edificações para a moagem de cana-de-açúcar, locais para transformar o caldo em melado e rapadura. Também tinha uma capela, a casa para os proprietários e a senzala para os escravizados. As primeiras mudas de cana-de-açúcar chegaram de Portugal em meados do século XVI. Os portugueses já possuíam técnicas de plantio, pois a cultivavam e fabricavam. Vamos conhecer agora a estrutura dos engenhos coloniais. O engenho colonial era um grande complexo dividido em diversas partes. Veja, tinha o canavial, que era o local onde a cana-de-açúcar era cultivada. A moenda era o local para moer a planta e extrair o caldo. A moenda funcionava movida por uma tração animal, água através do moinho ou ainda a força humana dos próprios escravizados. Casa das Fornalhas era uma espécie de cozinha que abrigava grandes fornos que aqueciam o produto e o transformavam em melaço de cana. Casa de Purgar. Ali ficavam as formas com o caldo cristalizado, chamados pão de açúcar. Após 6 a 8 dias, eles eram retirados dos moldes, refinados e prontos para serem comercializados. Plantações. Além dos canaviais, havia as plantações de subsistência, que eram as hortas, em que eram cultivados frutas, verduras e legumes destinados à alimentação dos moradores do engenho. Casa Grande. Ela representava o centro do poder dos engenhos, sendo o local onde habitava o proprietário da terra e sua família. Apesar do nome imponente, nem todas as casas eram grandes. As senzalas eram locais que abrigavam as pessoas escravizadas e onde não havia nenhum tipo de conforto, e dormiam no chão de terra batida. Durante a noite eram acorrentados para evitar fugas. A capela era uma construção feita para celebrar os ritos religiosos dos habitantes do engenho, sobretudo dos portugueses. Ali ocorriam as missas e as principais manifestações católicas, como o batismo, casamentos, novenas, etc. Vale lembrar que os escravizados muitas vezes eram obrigados a participarem dos cultos. Tinha também a Casa de Trabalhadores Livres, que eram pequenas e simples habitações onde viviam os trabalhadores livres do engenho. Geralmente eram empregados especializados como carpinteiros, mestres de açúcar, etc. O curral abrigava os animais usados nos engenhos, sempre para o transporte dos produtos e pessoas, nas moendas de tração ou para a alimentação da população. Agora vamos conhecer o funcionamento dos engenhos coloniais. Vamos lá? Primeiro, as canas eram cultivadas em grandes extensões de terra, chamadas latifúndios.
depois colhidas e levadas para a moenda, local em que era produzido o caldo de cana. Após esse processo, o produto era levado para as caldeiras e, em seguida, para a fornalha. A partir daí, o melaço da cana era colocado em formas e, uma vez cristalizado, era conhecido como pão de açúcar. Finalmente, era refinado na casa de purgar e ensacado para ser transportado. Parte dele, e sobretudo do açúcar mascavo, que não passa pelo processo de refino, era destinado ao comércio interno. No entanto, a maior parte da produção era enviada para abastecer o mercado europeu. Devido à sua estrutura e à grande quantidade de mão de obra, os engenhos eram considerados pequenas cidades. No final do século XVII, já existiam cerca de 500 engenhos no Brasil, sobretudo na região Nordeste. Além disso, foram descobertas jazidas de ouro, que deram o início ao ciclo do ouro no Brasil, e aos poucos, vários engenhos de açúcar foram desativados. Vamos conhecer agora como era o trabalho dos escravizados nos engenhos. As pessoas escravizadas representavam a principal mão de obra nos engenhos açucareiros, cerca de 80%, e não recebiam salários. Embora a maior parte fossem oriundos da África, muitos escravizados indígenas atuaram nos engenhos coloniais. Além de trabalharem longas jornadas, viviam em péssimas condições. Vestiam trapos, eram açoitados pelos capatazes e se alimentavam muito mal. Trabalhavam tanto na produção da cana como na casa dos senhores de engenho, ocupando-se da cozinha, faxina, criação dos filhos e etc. Na aula de hoje, conhecemos a estrutura dos engenhos coloniais, o funcionamento e o trabalho dos escravizados. Espero que tenham gostado da aula e até a próxima. Um beijo no coração de todos. Até a próxima!